Cariúcha, ela não pode ver uma polêmica que ela já quer passar, e a polêmica dessa semana é falar de Cássia Kiss. Pois é, ela chamou exatamente de show de horrores do que aconteceu lá no Barra Shopping. Criticou a questão que a Cássia Kiss se sentiu incomodada, que havia uma mulher trans dentro do banheiro feminino, que ela considerou ali que era como se fosse um homem que estivesse presente, que gerou um desconforto, que não sabia se era mulher trans, se era homem, se o que estava acontecendo, ela se era uma pessoa invadida dentro do banheiro, um debate válido, um tema sensível, um assunto extremamente sério, algo extremamente polêmico, mas que as pessoas estão mais politizando do que preocupado em realmente trazer aqui a análise do que até mesmo as mulheres estão pensando e do que está passando até mesmo as pessoas trans. Mas olha só, quem está falando, quem está criticando, como está falando e principalmente como ela percebe a situação e como ela quer resolver toda essa situação. Você já percebeu assim que o Brasil ele tem um padrão que é bastante curioso, que é exatamente trazer escândalos bilionários de forma silenciosa. Por exemplo, pessoas que não estão preocupadas com o Banco Master, pessoas que não estão preocupadas com os velhinhos do INSS, mas apareceu uma trans aí desesperada, nossa, isso virou o assunto do momento. Eu não quero nem saber se as mulheres estão despreocupadas, se elas estão mal, se existe realmente as mulheres passando por alguma situação de dor, por alguma situação complexa. Não, nós temos que lacrar acima de tudo. E pior que não pergunta-se a opinião das próprias trans, dos próprios homossexuais, mas é simplesmente ver o que um grupo partidário acha, liga a câmera, começa a falar ali de identidade, começa a falar de gênero, começa a falar de comportamento, não necessariamente representando algum grupo e pronto, você já tem o suficiente para conseguir likes à vontade. É a indignação, hoje em dia aparece em 4K, com som Dolby, com trilha dramática e apresentando aí um programa na TV aberta. Aí entra um ponto muito importante. As críticas que não parou para analisar a dor das mulheres ou até mesmo a dor das trans, mas a Cariúcha trazendo o que ela percebe que é a construção do diálogo. Ou seja, atacar para criticar o ataque, performar para poder mostrar posicionamento, porque em nenhum momento assim a discussão apresentada ali pela Cariúcha foi sobre o que as mulheres estão sentindo, o que Cássia quis dizer, a versão dela, a versão da vítima, que seja a vítima mulher, a vítima trans, mas qual é até mesmo a dor das pessoas trans e como resolver essa situação. Não, Cariúcha não quis trazer isso, as lacrações não quiseram trazer isso. É simplesmente assim: quem lacra mais alto, quem ataca mais alto, quem se vitimiza de uma forma mais concentrada. E olha como é que é irônica a situação, né? Porque isso transforma isso tudo num debate que já era muito complexo, numa competição de frases de efeito. Frases que não significam exatamente nada, mas se você falar bonitinho, isso fica aí parecendo que merece muitos likes. E a ironia, ela fica até mais engraçada ainda quando a gente para analisar assim a vida de Cariúcha, porque assim, é uma pessoa assim de extrema credibilidade, né? Porque a gente conhece a vida de Cariúcha e quantas vezes ela já mentiu para ganhar engajamento. Mas olha só um pouquinho assim, vamos parar para analisar assim o conjunto da obra assim. Vamos baixar aqui o Niemeyer para nós vermos aqui as situações que Cariúcha já se envolveu aí nesses últimos anos, assim, situações que eu posso dizer assim, no mínimo assim, questionáveis, para não falar outra coisa. Já temos episódios de informação, que depois foi contestada, teve versões de história, que depois mudou. Eu lembro vocês aí da polêmica que aconteceu lá com o médico, que ela falou, ela foi violentada, ela foi excluída, ela foi expulsa, ela foi não sei o que, ele bateu em mim, depois vazou o vídeo aí que na verdade foi ela que fez tudo isso com o médico. Depois quando ela falou ali que o SBT mandou ela sair pela porta dos fundos e ela mesmo que quis sair, e ela sempre saía pela mesma porta e saiu pela porta de sempre. Ou seja, o conjunto de situações, e aí ela falando depois que ela saiu, com um olho maquiado e no outro não, que você vai percebendo ali certos padrões ali que tem que ter uma dramatização da questão. Não é uma questão de opinião, é uma questão de ter consistência. E a verdade, assim, vamos ser bem sinceros, ela é bastante desconfortável, mas a gente precisa trazer aqui.
porque assim, eu fico muito chateado que tem YouTubers que estão aparecendo por aqui somente para ganhar engajamento, porque sabe que vai ter uma galera que vem dali usando o ataque para atacar mais pessoas para conseguir ganhar likes ali e se sentir bem. É uma galera aí de YouTubers que precisam de performance, que precisam de personagem, que precisam de roteiro, porque sabe que nos comentários vai aparecer pessoas que têm a mesma necessidade que ele. Nunca foi pelas trans, nunca foram pelos homossexuais, nunca foi pelas mulheres, mas foi pela forma que você usa, a máscara que você usa para poder se fingir de pessoa santa, mas que na verdade é uma pessoa que ataca e sente prazer em atacar outras pessoas. Não é uma situação aqui de alguém que está escutando as dores de alguém, mas de o quanto você consegue aumentar o volume de um problema que você mesmo está criando. Pois é, meu querido e minha querida, é exatamente isso que a gente está falando aqui. E olha que esse vídeo aqui pode até ter o tema de Cariúcha, mas não é sobre Cariúcha. Não, também não é sobre a Cássia Kiss. É sobre como o Brasil se transformou nesse lugar, onde a gente pega um debate de um assunto sério que poderia ser discutido de tantas formas e até mesmo transformar uma solução e virou somente um campeonato de quem está mais indignado, o lado A ou o lado B. O lado de quem grita mais, de quem parece certo, de quem consegue ser mais grosseiro com as pessoas do que está ao lado. Aquele que pondera e aquele que parece fraco. Aquele que entende e aquele que fica sem espaço. E assim nós seguimos o trem descarrilhado pela história do Brasil. Um país que precisa provar que você está certo, mas não provar que existe solução. Um país que mostra que indignação fria e sem base pode ser aquilo tudo que você precisa, não para trazer um Brasil melhor, mas para trazer o palco que certas pessoas procuram.